Olá, eu sou o Henrique e você está no canal Arte Viral. Esse é um canal sobre arte e desenvolvimento humano e hoje nós vamos falar sobre a mitologia da Polinésia. Mas antes, é muito importante que você se inscreva no canal e compartilhe para que outras pessoas também possam ter acesso a esse mesmo material. Se você se interessa pelos limites da bariarte tradicional, esse vídeo é para você. Maui percebeu que a vida na Terra era abundante e farta. Assim, Maui decidiu que já era hora de vencer a morte e novamente se tornar imortal. E perguntou a seu pai o que ele podia fazer. Há cerca de 3.000 anos atrás, grupos originários da Melanésia iniciaram um processo de expansão. Esses povos, conhecidos como os Lapitas e que já habitavam muitas ilhas como a Papua Nova Guiné, Fiji, Vanuatu e as Ilhas Salomão há pelo menos 50.000 anos, se deslocaram para o leste, dando início a uma das mais espetaculares ondas migratórias de todos os tempos. Esses povos ficaram conhecidos como os Polinésios. Os polinésios ocuparam uma área que é cercada pelo Anel de Fogo do Pacífico. Essa é uma região rodeada por aproximadamente 500 vulcões, parte deles adormecidos e parte deles ainda em atividade intensa. A cordilheira vulcânica submersa do Pacífico só exibe alguns de seus picos rochosos. Somente os cumes mais altos, que rompem o nível das águas do oceano, expõem certas ilhas de aspectos únicos no mundo. Saltam aos olhos pequenas formações rochosas e atóis rodeados por um oceano extremamente azul turquesa. O conjunto de ilhas da Polinésia foi um dos últimos lugares do mundo a serem ocupados pelos seres humanos e possuem um formato triangular, sendo o Havaí, a Nova Zelândia e a Ilha de Páscoa os seus 3 vértices. A palavra Polinésia deriva do grego e significa muitas ilhas. Os arqueólogos sugerem que a migração para os mares da Polinésia ocorreu em 2 ondas distintas. A primeira, que ocupou os arquipélagos de Bismarck, Samoa e Tonga em 1600 a.C., e uma segunda onda, que ocorreu mais tarde e se expandiu até o Tahiti, que atualmente faz parte da Polinésia Francesa e serviu como um trampolim, de onde os polinésios partiram para o Havaí, para a Nova Zelândia, dando origem à cultura maori, e para a Ilha de Páscoa, dando origem à cultura Rapa Nui. Embora essas ilhas sejam separadas por milhares de quilômetros náuticos, as técnicas de mapeamento das correntes, dos ventos e dos céus dessas regiões permitiu aos polinésios um detalhado conhecimento da localização dos arquipélagos principais, permitindo o surgimento de rotas conhecidas, precisas e possíveis de serem repetidas ano após ano entre ilhas e atóis. Apesar de a motivação para essas espetaculares migrações ainda serem pouco conhecidas, supõe-se que os recursos naturais de algumas dessas ilhas se tornavam rapidamente escassos, principalmente devido às supertaxas populacionais e, assim, as práticas migratórias eram incentivadas e realizadas constantemente. As canoas polinésias eram feitas de bambus e palmeiras e se chamavam aa, sendo que as maiores possuíam 2 cascos e mastros com velas. O espaço entre as canoas, além de ajudar a estabilizar a embarcação, era também um lugar de sombra onde se armazenavam água e alimentos.
Apesar de a grande maioria dos ventos do Oceano Pacífico tropical soprarem na direção leste-oeste, os experientes navegadores polinésios sabiam que de tempos em tempos, devido ao fenômeno conhecido como El Niño, os ventos se invertiam por alguns meses, o que possibilitava o acesso às longínquas rotas na direção leste. Os polinésios construíram os mapas marítimos com cordas e nós, além da bússola estrelar de Maupiailug. As técnicas de navegação, bem como todo o conhecimento tradicional polinésio, era passado de forma oral. Antes do contato com os europeus em 1769, não havia um sistema de escrita. Os polinésios se baseavam em releituras orais memorizadas de geração em geração, contidas em recitais, poesias, músicas e na contação de histórias realizadas pelos sábios xamãs, conhecidos como Torrungas no Tahiti e como Kahunas no Havaí. Os Kahunas ensinam que, assim como a mente humana não é capaz de entender verdadeiramente as consciências dos outros animais e dos vegetais, a mente humana também não é capaz de entender as formas de consciência superiores e que não sejam semelhantes às humanas. Por isso, todo o esforço humano para entender as características exatas de um Deus Supremo seria uma perda de tempo, embora os Kahunas acreditem na existência dessa força criadora. Para os Kahunas, existem vários estágios e níveis de consciência acima da humana, como também existem níveis abaixo dela. Da mesma maneira, a grande maioria das divindades polinésias são humanas ou possuem características totalmente humanas. Esses seres humanos, após suas mortes, eram tidos como divindades pelas comunidades. Os 7 princípios do xamanismo havaiano são: e que o mundo é o que você pensa que ele é. Tudo é um sonho e todas as realidades são relativas. O segundo princípio é Kalá. Tudo está interligado. A separação das coisas é uma ilusão útil. Tudo é parte integrante da grande mente, que se interliga pela força do pensamento. O terceiro princípio é maquiar. A energia segue um fluxo de pensamentos. O foco evita a dispersão energética. O quarto princípio é Manauá. O momento de máximo poder é o aqui e agora. O quinto princípio é o Aloha, onde amar é compartilhar. O amor aumenta quando o julgamento diminui. Tudo é vivo, atento e reativo. Já o sexto princípio se chama Maná, onde todo o poder vem de dentro. Tudo tem poder, o poder vem da criação. A criatividade espanta o medo. Já o sétimo conceito é chamado de Pono. Ele diz que a eficácia é a medida da verdade. Existem muitas maneiras de ver um problema e de se chegar a um objetivo. O valor da flexibilidade é evitar as dúvidas e tecer os sonhos. Os Kahunas também criaram uma técnica de cura energética denominada Ho'oponopono, baseada no uso e na intenção dada às palavras, como, por exemplo, sinto muito, me perdoe, te amo e sou grato. Essas palavras devem ser ditas, escritas e mentalizadas para qualquer relação ou situação vivida. Existem variações entre as inúmeras cosmogonias mitológicas nas ilhas da Polinésia. Para os Maori da Nova Zelândia, no início só havia o nada. Esse nada é chamado de Tekori, ou vazio de potencial ilimitado, no qual nada existe. Desse vazio surgiu Tepo, ou a grande noite. De Tepo emergiu Teao, ou a luz e o mundo. Pelo movimento de Mai Tepoki Teao Marama, que significa aquilo que veio da escuridão para a luz, Tekori se torna Teao, assim como a escuridão se tornou a luz, e representam a dualidade de nossa experiência, conectada através de uma interseção sagrada de opostos, um espaço onde dois mundos se fundem e onde reside um estado de consciência não duplo,
a consciência da união, ou o equilíbrio da luz e do escuro, do ser e do não ser, do caos e da divindade. Dessa conexão de opostos surgiu o eterno abraço de Ranginui, o Pai Céu, com Papatuanuku, ou a Mãe Terra. O Pai Céu, Ranginui, e a Mãe Terra, Papatuanuku, estavam eternamente unidos de maneira que nada conseguia penetrar entre eles. O Pai Céu, Ranginui, e a Grande Mãe, Papatuanuku, geraram muitos filhos desse abraço. Eram os primeiros deuses polinésios, mas que viviam sem se movimentar. Foi então que Tumatauenga, o deus da guerra, chamou seus irmãos e fez a proposta de que os deuses deveriam matar seus próprios pais, e assim todo o movimento passaria a existir. Porém, Tanimarruta, o deus das matas, dos bosques e das florestas, sugeriu que não seria necessária a morte de seus pais. Tanimarruta afirmou que com a simples separação do sufocante abraço já se teria o suficiente para que os deuses pudessem iniciar todo o processo de criação. Tumatauenga, o deus da guerra, apoiando-se com suas costas sobre o ventre de sua mãe terra e com os pés junto à barriga de seu pai nos céus, os empurrou com toda a força, iniciando um doloroso processo de separação. Com a criação do espaço entre o céu e a terra, surgiu o primeiro dos deuses. Seu nome era Ruaumoku, o deus dos terremotos. Porém, ele estava no interior da crosta da terra, dentro de sua mãe, e apesar de se mexer muito, ele não conseguiu sair. Então, outro deus, conhecido como Taroa entre os povos do Tahiti, ou Kanaloa entre os maoris, conseguiu quebrar seu ovo em forma de concha e conseguiu se expandir. Kanaloa abriu sua concha e se transformou no grande oceano, a primeira liderança e fonte de vida. Kanaloa dita o tempo e o ritmo da lua, das marés e de toda a natureza. Após a separação de seus pais, Kanaloa decidiu ficar com sua mãe Papatuanuku. O segundo deus a sair do grande abraço foi Tauirimatea, o deus das tempestades, que se compadeceu da dor de seu pai e seguiu com Ranginui subindo aos céus. Tauirimatea ficou com ciúmes de Kanaloa por ter sido Kanaloa o primeiro a gerar vida, e assim Tauirimatea enviou uma grande tempestade em direção à terra. Foi somente Tumatauenga, o deus da guerra, que conseguiu acalmar Tauirimatea, se tornando por isso muito poderoso entre os deuses e entre os seres humanos. O deus Tumatauenga ensinou aos outros deuses, bem como também aos seres humanos, como aproveitar os recursos que a Mãe Terra proporcionava. Sua descendência se tornou numerosa, aumentando as gerações seguintes. Os deuses e os seres humanos eram cada vez mais numerosos e mortais e conviviam diariamente uns com os outros. Uma das mulheres que habitavam o planeta Terra era chamada de Taranga e se apaixonou por um desses deuses. Esse deus se chamava Makiatutara e habitava junto aos mortos, no submundo da Terra. Taranga teve um filho com o deus Makiatutara, porém essa criança nasceu muito antes do tempo e se tornou um pequeno ser extremamente fragilizado. Taranga enrolou esse menino com fios de seu cabelo e deixou a criança nas águas do mar. O deus dos oceanos e o deus das tempestades se uniram e formaram ondas, que levaram o menino até uma ilha muito distante, onde habitavam os avós dessa criança, que o encontraram rodeado de pássaros bem na beira de uma praia. Esse menino foi muito bem cuidado e alimentado de forma que cresceu incrivelmente forte.
Seu avô Tamanui Arangui o ensinou os segredos do mar e da pesca. Ao chegar à sua adolescência, o menino decidiu procurar seus pais originais. Antes de sair, porém, sua avó, Muriranga Wenua, lhe presenteou com um anzol de poderes mágicos, denominado Malaya Kalani. Ao chegar na praia para partir, o jovem Maori avistou a ilha onde morava sua mãe, porém ela ficava muito longe. As gaivotas da praia se aproximaram e então ensinaram o rapaz a se tornar um pássaro e assim ele voou ao encontro de sua família. Ao chegar na ilha onde habitava sua mãe, havia uma grande festa na casa de sua família. Ao avistar sua mãe, seus irmãos e sua irmã, ele se aproximou de sua mãe, Taranga, que inicialmente não o reconheceu e quis colocá-lo para fora da festa. Porém, ao ficarem frente a frente, ambos se olharam olhos nos olhos e assim Taranga reconheceu seu filho e com muita felicidade o levou para casa e o apresentou a seus irmãos. Porém, seus irmãos desconfiaram daquela história e não queriam compartilhar a vida em família. Eles pediram uma prova de que toda aquela história era verídica. O jovem recém-chegado então se transformou numa ave e voou muito alto até uma nuvem branca e num voo rasante ele retornou e deixou seus irmãos encantados. Todos voltaram a morar juntos, porém intrigava ao jovem recém-chegado o fato que sua mãe saía de casa muito cedo todos os dias e somente retornava ao fim da tarde. O rapaz então seguiu sua mãe Taranga numa determinada manhã, no intuito de saber onde ela ia. Taranga entrou numa profunda caverna e seu filho a seguiu. Foi então que Taranga se encontrou com Makeatutara, o seu marido e pai do rapaz. Ao avistar seu filho, Taranga pediu que ele se aproximasse e o apresentou a seu pai, que o reconheceu e ficou muito feliz. O deus Makeatutara ficou encantado com seu filho e decidiu que iria batizá-lo com o nome de Maui e também presenteá-lo com ainda mais poderes. Makeatutara rezou encantamentos e batizou Maui na tradição Maori. Eles cantaram a karakia em sua verdadeira essência, que são os cantos rituais que invocam a orientação espiritual e a proteção para os maoris. Porém, o deus Makeatutara errou sua magia e assim Maui perdeu o dom da vida eterna. O tempo passou e, vivendo sem medo da morte, Maui se tornou um guerreiro poderoso e forte e que ajudava sua família e sua aldeia com ações importantes e generosas. Apesar disso, seus irmãos não permitiam que Maui fosse à pesca com eles. Assim, certa noite, Maui se escondeu na canoa de seus irmãos durante a madrugada. E no dia seguinte, somente quando o barco já estava em alto mar, Maui apareceu. Porém, seus irmãos não lhe deram isca alguma e não queriam deixá-lo pescar. Assim, Maui fez a isca com seu próprio sangue e arremessou seu anzol mágico nas águas profundas e se colocou a esperar. Em pouco tempo, algo monstruosamente pesado ficou atado ao anzol, que balançou não somente a embarcação, todo o oceano também se agitou e formou-se uma grande tormenta. Maui, porém, controlou a situação e, apesar do temor de seus irmãos, ele tirou das águas Rahau Enua, a gigantesca serpente que havia fisgado a sua isca. Com sua força e sua destreza, Maui conseguiu trazer Rahau Enua, que dormia no fundo, mas agora se contorcia na superfície das águas. Rahau Enua morreu e seu corpo se transformou em pedra. Ela se tornou a ilha norte da Nova Zelândia, denominada Te Ika Maui, e que significa o peixe de Maui.
Da mesma maneira, o barco usado por Maui e seus irmãos se transformou na ilha sul da Nova Zelândia, que os maoris denominam como Te Waka Maui e que significa a canoa de Maui. Já a âncora da canoa se tornou Hakiura, o nome original das Ilhas Stewart. Já na versão havaiana, Maui fisgou o peixe sagrado Pimoe e também o trouxe à força do fundo dos oceanos que margeiam o arquipélago havaiano. E assim, Maui criou as ilhas. Ao chegar em sua casa, Maui percebeu sua mãe fazendo comida numa grande fogueira e ficou curioso por saber como se fazia o fogo. Assim, quando todos já estavam dormindo, ele apagou todas as fogueiras com seu sopro. No dia seguinte, Maui viu sua mãe saindo para procurar o fogo, porém ele se adiantou e pediu para que ele mesmo pudesse ir na busca do fogo. O fogo era propriedade de Mahuika, que vivia numa terra muito distante. Maui se tornou uma ave e foi ao encontro da deusa Mahuika incandescente. Ao encontrar Mahuika, Maui lhe pediu o fogo e Mahuika cedeu uma de suas unhas em chamas. Maui tentou entender o fogo, mas não conseguiu. Ele foi até o rio, apagou a chama e voltou até a deusa Mahuika, pedindo novamente. Mahuika cedeu-lhe o fogo muitas vezes, até que na última de suas unhas, Mahuika descobriu o truque de Maui e, ficando furiosa, incendiou tudo ao seu redor. Ao fugir do terrível incêndio, Maui então percebeu galhos secos ardendo em chamas e assim entendeu como fazer e conservar o fogo. Maui juntou troncos secos e lenhas em brasa e retornou para casa com o segredo do fogo. Para escapar, Maui pediu ajuda a Tauimatea, o deus das tempestades, que apagou o fogo com suas águas em forma de chuvas. Maui foi recebido calorosamente em sua aldeia ao trazer o fogo, o que lhe trouxe satisfação e muito reconhecimento. E assim, Maui controlou o fogo sagrado. Já no dia seguinte, Maui acordou bem cedo e percebeu que em pouco tempo o dia já havia passado e rapidamente já era noite. As roupas não tinham tempo para secar, as plantas cresciam pouco e as pessoas não podiam mais tempo trabalhar. O sol se deslocava muito rápido e o período com luz era muito curto. Maui conversou com o sol para que diminuísse sua velocidade, mas o astro-rei não lhe deu ouvidos. Maui então juntou seus irmãos e todos foram ao vulcão Haleakala, cujo nome significa a Casa do Sol. Usando as tranças de sua irmã Hinauri, Maui prendeu o sol e tentou convencê-lo a se mover mais lentamente, para que todos aproveitassem sua luz e calor. Maui prendeu o sol e com seu anzol cortou alguns raios do sol. Maui então propôs ao sol que viajasse mais lentamente. Assim, além de o sol ser o astro-rei, ele também se tornaria o dia. O sol finalmente aceitou e para que o astro-rei não se esquecesse do compromisso, Maui desenhou seu anzol nos céus para que o astro se lembrasse da força de Maui e de seu anzol Manayakalani. E assim, Maui criou o dia. Já no dia seguinte, a esposa de Maui, chamada Rina, banhava-se no rio quando a rainha das serpentes, Kunaloa, tentou seduzir Rina. Rina fugiu da serpente e contou tudo para Maui, que imediatamente mergulhou nas profundezas geladas do rio, picotando o corpo da serpente em muitos pedaços, que se transformaram nas pequenas cobras marinhas. E assim, Maui criou as enguias e as moreias. Dia após dia, Maui realizava inúmeras proezas. Maui percebeu que a vida na Terra era abundante e farta.
Assim, Maui decidiu que já era hora de vencer a morte e novamente se tornar imortal. E perguntou a seu pai o que ele podia fazer. Seu pai, Makiatutara, disse que só seria possível a Maui se tornar novamente imortal se Maui renascesse da deusa da morte Rinnenuitepo, que era extremamente perigosa. Para renascer da grande deusa da morte, Maui teve a ideia de entrar no corpo de Rinnenuitepo e sair por sua boca, para assim renascer. Aproveitando que Rinnenuitepo estava dormindo, Maui iniciou sua missão. Porém, quando já estava com boa parte de seu corpo dentro de Rinnenuitepo, as aves que o acompanharam começaram a rir da constrangedora situação que Maui enfrentava, e assim Rinnenuitepo acordou. Rinnenuitepo prendeu Maui com suas pernas musculosas e com seus dentes afiados a deusa despedaçou completamente o corpo de Maui. E assim, com a morte de Maui, todos os seres humanos se tornaram mortais. Dentro da arte da Polinésia, a tatuagem tem papel fundamental. Ela era caracterizada com desenhos geométricos. Essa arte se desenvolveu durante milhares de anos nas ilhas do Pacífico. Os desenhos eram trabalhados, aumentados e renovados durante toda a vida, até que o corpo ficasse totalmente tatuado. A tatuagem polinésia é uma demonstração de identidade pessoal, de filiação e de respeito a uma determinada cultura. Ela também se mostra como uma marca na resistência ao poder dos colonizadores. A mitologia da Polinésia reflete a dualidade de tudo que existe no mundo material. Se o espírito inspira a unidade, com a dissolução do abraço eterno, a dualidade surgiu. Mas ela não pode ser um conflito. A dualidade é uma possibilidade para aceitarmos o diferente que nos completa. A mitologia da Polinésia nos lembra que todos somos um. E esse foi o nosso resumo animado da semana. Se você gostou, clica em joinha e se inscreva no canal. Esse é o Arte Viral, um canal sobre arte e desenvolvimento humano. Eu sou o Henrique e até breve.